Olá, bem-vindos a mais uma análise de direito administrativo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na forma como o Estado gerencia e delega os serviços públicos. São temas que afetam diretamente a nossa rotina, desde a luz que a gente acende em casa até a estrada por onde a gente viaja no fim de semana. Para organizar o nosso bate-papo de hoje, o roteiro passa por 6 pontos rápidos. O que são os serviços públicos, os princípios fundamentais, como funcionam a classificação e a remuneração, as formas de delegação, as concessões e, por fim, as complexas parcerias público-privadas. Bora lá? Começando pelo nosso primeiro ponto. Afinal, o que são os serviços públicos? Antes de entender como o Estado repassa uma tarefa, a gente precisa entender a essência dela. O conceito central de serviço público se apoia em 3 pilares básicos. Primeiro, o pilar material. É uma atividade administrativa real que entrega uma utilidade prática para a sociedade. Segundo, o pilar subjetivo. A titularidade pertence ao poder público, como manda o artigo 175 da Constituição. E terceiro, o pilar formal. Tudo isso precisa estar submetido a um regime jurídico de direito público. Mas olha, a grande pegadinha aqui é justamente o que fica de fora. Muita gente confunde, mas atividades como o exercício do poder de polícia, a exploração direta de atividade econômica ou uma simples obra pública isolada não são serviços públicos. Essa fronteira é super importante porque dita as regras do jogo para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, os princípios fundamentais. Já que o Estado é o titular do serviço, a lei exige que ele seja, no mínimo, adequado. E o que significa ser legalmente adequado? Bom, significa que o serviço tem que gabaritar uma lista inteira de requisitos ao mesmo tempo. Não basta só ser eficiente, tá? Tem que ser seguro. Não basta tratar o cidadão com cortesia. Exige regularidade e atualidade tecnológica. É como se fosse um escudo invisível focado em proteger quem usa o serviço o tempo todo. Desses princípios, 3 afetam diretamente o nosso bolso e o nosso dia a dia. A continuidade garante que o essencial simplesmente não pare, a não ser em emergências muito raras e específicas. A generalidade assegura que todo mundo tem acesso, sem nenhum tipo de discriminação. E a modicidade, que é fundamental. A tarifa cobrada tem que respeitar a condição econômica da população, ou seja, tem que caber no orçamento. Agora, a gente chega no terceiro tópico, a classificação e, claro, como a conta desses serviços é paga. Essa é aquela divisão clássica. De um lado, a gente tem os serviços gerais, ou UTINiversê. Eles são indivisíveis. A sociedade inteira usa e não dá para medir o consumo de cada um, então a conta é paga via impostos ou contribuições. Do outro lado, estão os serviços individuais, os utis singuli. Nesses, dá para medir certinho o uso por pessoa e aí a cobrança vem no formato de taxas ou tarifas. Na prática, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre como essas contas chegam para a gente. A iluminação pública, por exemplo, é paga via contribuição, nunca por taxa, justamente porque não tem como dividir quem usa mais a luz do pote da rua. Já a coleta de lixo, por ser domiciliar, permite a cobrança de taxa. E o pedágio na estrada? É tarifa, já que a gente só paga se decidir usar aquela rodovia específica. Passando agora para a logística da máquina pública com o nosso quarto ponto, as formas de delegação. A Constituição dita o ritmo lá no artigo 175. O Estado pode executar tudo diretamente de forma centralizada pelo próprio ente ou desconcentrada, dividindo as tarefas entre os seus próprios órgãos. Mas, quando o poder público decide passar o bastão para terceiros, aí a gente entra na execução indireta, a famosa descentralização. E dentro dessa descentralização, a origem da transferência muda tudo. Na chamada outorga, a lei transfere a titularidade do serviço para entidades da própria administração indireta, como as autarquias. Já na delegação negocial, o jogo é outro. O Estado mantém a titularidade bem firme nas mãos, mas transfere apenas a execução para a iniciativa privada por meio de contratos. E é exatamente essa delegação negocial que abre as portas para o nosso quinto tópico, entendendo as concessões. A Lei 8.097 não dá espaço para improviso, viu? A concessão é exclusiva para pessoas jurídicas ou consórcios. Exige um contrato administrativo formal e uma licitação rigorosa, geralmente na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Além disso, tem que ter um prazo fixo para acabar. E o detalhe mais importante, a empresa assume a operação por sua própria conta e risco. Mas e se o contrato precisar ser cortado no meio do caminho? A gente tem 2 cenários bem diferentes. Na incampação, o Estado pega o serviço de volta simplesmente por interesse público. Como a empresa não fez nada de errado, a indenização precisa ser paga previamente.
Agora, na caducidade, a história muda de figura. É quando a empresa pisa na bola e descumpre o contrato. A punição? Fim do acordo sem qualquer direito à indenização prévia. Independente de como esse contrato chegue ao fim, o serviço não pode parar. É aí que entra a figura da reversão. Extinto o contrato, os bens e equipamentos essenciais que a empresa usava voltam imediatamente para o Estado. É a garantia estrutural de que o princípio da continuidade vai ser sempre respeitado. E isso nos traz ao último e mais complexo ponto da nossa análise: as parcerias público-privadas, as famosas PPPs. As PPPs foram criadas para projetos gigantescos. E a grande sacada aqui é como a conta é dividida. A lei criou duas modalidades distintas. Na concessão patrocinada, a tarifa cobrada não é suficiente para bancar a operação toda, então o governo entra com dinheiro público para complementar. Já na concessão administrativa, o serviço não é pago pelo cidadão comum. A própria administração pública é usuária e banca a fatura integralmente. Para uma PPP fazer sentido e justificar toda essa engenharia, o impacto financeiro tem que ser colossal. A legislação impõe um piso absoluto. É terminantemente proibido fechar um contrato de PPP com valor inferior a 10 milhões de reais. Como dá para ver, não é mecanismo para projetos pequenos. E como o investimento é gigante, a empresa precisa de tempo para recuperar o capital e ter o seu lucro. Por isso, a lei proíbe que contratos de PPP sejam menores que 5 anos. E ainda fixa um limite máximo impressionante. A parceria pode chegar até 35 anos de duração, já somando todas as prorrogações possíveis. Para garantir a segurança de um compromisso de 35 anos, existe uma regra super rigorosa: a criação de uma SPE, ou Sociedade de Propósito Específico. Antes mesmo de assinar o papel, a empresa vencedora é obrigada a criar essa nova entidade, focada unicamente em gerir aquele projeto. Isso isola os riscos e facilita demais a fiscalização pelo Estado. Assim, a gente conclui a nossa análise sobre a estrutura jurídica que mantém os serviços diários funcionando. Diante dessa imensa engrenagem de leis e de contratos bilionários, fica um questionamento para a gente refletir. Será que esses complexos mecanismos de delegação representam de fato o auge da eficiência estatal para atender às nossas necessidades, ou são apenas uma forma de transferir o poder público para as mãos da iniciativa privada? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa análise até aqui e até a próxima.